Então, antes de mais, bom dia. Ali, Agradecemos por ter acedido a esta entrevista ao Feijão de Cisteiro. E começar por perguntar o que é que leva um empresário a trocar o setor privado pela vida política. Ahm, vamos ver. Em primeiro lugar, o estado de emergência que a Nazaré se encontra neste momento. Após uma série de conversas que tive com pessoas ahm, da Nazaré e amigos meus, chegámos à conclusão que efetivamente era necessário fazermos alguma coisa, algo muito importante pela Nazaré. É verdade, eu venho do setor privado. Eu sei que a gestão pública e o setor público é diferente, mas não tem que ser forçosamente assim. Creio que podemos trazer muita coisa das empresas, do setor privado, para ajudar na gestão autárquica. De todas as formas, eu tenho defendido que é muito importante que qualquer pessoa, a qualquer altura da sua vida, possa demonstrar vontade de fazer algo pela população, pela sua terra, pelo seu concelho. E como tal, achamos que neste momento, este é o momento que a Nazaré necessita de nós. Nós necessitamos, a Nazaré, o município de Nazaré necessita de uma mudança profunda, quer em termos de mentalidades, quer em termos de projeto, quer em termos de visão para aquilo que terá que ser a Nazaré para os próximos anos. Há pouco tocava num ponto no início da intervenção a dizer que Nazaré vivia uma situação de emergência. Pergunto-lhe a que é que se refere concretamente. Refiro-me à gestão autárquica, ao estado em que se encontra o Conselho neste momento, ao estado em que está dotado o abandono, as várias freguesias da Nazaré. Neste caso refiro-me principalmente a Famalicão e a Valados Frades. E basta olharmos e visitarmos a Nazaré atualmente, e a Nazaré é uma vila ao abandono completamente. As ruas estão sujas, estamos com graves problemas em termos de infraestruturas na vila, e principalmente não existe por parte de quem gera os destinos da autarquia neste momento uma visão para o que será a Nazaré daqui a 10, 15, 20 anos. Portanto, existe uma preocupação muito grande do nosso grupo de trabalho em nos questionarmos que legado iremos deixar para as gerações futuras. E é por isso que estamos aqui. Ainda nos passarmos então àquilo que também serão as vossas propostas e lhe perguntar, no seu caso, tal como muitos elementos da sua lista, não tem experiência política. Teme que isso de alguma forma seja um fator desfavorável que os deixa em desvantagem perante o eleitorado? Não de forma alguma. Pelo contrário. Acho que é uma grande vantagem. Nós temos um grupo de trabalho muito forte, quer seja para a Câmara Municipal, quer seja para a Junta de Freguesia da Nazaré, Junta de Freguesia do Valado, e temos uma equipa muito, muito diversificada e muito uma equipa muito eficaz, uma equipa de pessoas muito sérias para a Assembleia Municipal. Por vezes, as pessoas que nos últimos tempos não possam não estar ligadas ao município conseguem ter uma visão diferente daquilo que efetivamente se está a passar. O facto de não termos, alguns de nós, que é o meu caso, de não termos experiência política, isso não invalida de forma alguma que não possamos ter uma visão muito concreta para a Nazaré. A Nazaré, os últimos anos, tem vivido num clima extremamente mau em termos de que tem sido a gestão autárquica, desde as guerras partidárias, desde os diversos confrontos pessoais, e é tudo isso que nós nos queremos destacar.
A Nazaré, neste momento, necessita de sangue novo. As pessoas da Nazaré, os habitantes do Conselho da Nazaré, necessitam de esperança. E a Nazaré carece, neste momento, de pessoas com uma nova visão para o município. E é por isso que cá estamos. É esse ano novo então que a vossa candidatura trará. Completamente. Sim. E a perguntar, apesar de ser um movimento independente, a verdade é que no último voto constará o PSD. E a perguntar se foi equacionada a hipótese de irem mesmo como movimento independente. Claro que sim. Uh, Então, porquê é que irão como PSD? Efetivamente foi equacionado a possibilidade de irmos sem qualquer tipo de apoio, sem apoio de um partido. Quando o PSD nos confrontou com a possibilidade de nos poder vir a apoiar nesta candidatura, nós ponderamos e achámos interessante isso poder vir a acontecer. Até porque estarmos com o apoio do PSD neste momento, quer queiramos, quer não, para o nosso conceito vai ser uma vantagem. Na medida em que nós neste momento somos governados pelo Partido Social Democrata. E vamos... Foi também com essa visão estratégica que aceitaram. E vamos obrigatoriamente cobrar, entre aspas, ao Governo Central, digamos, este apoio que nos estão a dar, se é que poderei dizer assim. Mas isto porquê? Porque a Nazaré, efetivamente, nós vamos necessitar de muita ajuda por parte do Governo Central para que, nos próximos anos, consigamos resolver uma série de problemas que a Nazaré tem. Ok? E isso também, sem dúvida, foi um fator que foi colocado em cima da mesa e que nos fez aceitar também termos o apoio do PSD. Eu ia perguntar, e nas últimas semanas têm também promovido sessões de esclarecimento junto da população, e ia perguntar quais são as maiores preocupações que têm ouvido da população. Estas sessões de esclarecimento têm sido extremamente gratificantes, têm sido muito importantes, até para que nós possamos terminar o nosso manifesto eleitoral. Ou seja, o que for lá apresentado irá constar, não Claro. necessariamente tudo, mas muitas das coisas no vosso programa eleitoral. O nosso projeto conta com a participação de todos os municípios do Concelho de Nazaré. Nós estamos neste projeto para resolver as questões que neste momento preocupam a todos os municípios. Nós sentimos, efetivamente, na freguesia de Famalicão e na freguesia de Valados Farados, em que as pessoas reclamam, e com muita razão, uma maior proximidade do município. Estamos a falar de freguesias que eu pude constatar nos últimos tempos que efetivamente têm sido dadas ao abandono. Nós estamos a falar que a freguesia de Famalicão, e eu costumo dizer isto muito, numa altura em que a Nazaré já teve a oportunidade de estar a ser divulgada na Times Square em Nova York, e nós continuamos a ter saneamento básico para realizar, por exemplo, numa série de lugares da freguesia de Famalicão. Na freguesia do Valado, aí as pessoas sentem um profundo afastamento por parte do poder autárquico e da autarquia. Na freguesia da Nazaré, o que as pessoas mais reclamam efetivamente é o terem perdido a qualidade de vida. Isto é, os habitantes da Nazaré, da freguesia da Nazaré, deixaram de ter a qualidade de vida que tiveram nos últimos anos. E isto porquê? Nós tivemos um fluxo turístico enorme nos últimos anos. Foi feito um trabalho fantástico de divulgação da marca Nazaré, da Nazaré. Como todos nós sabemos, a Nazaré neste momento é conhecida mundialmente. É um nome que atrai toda a gente neste momento.
Costuma-se dizer que, a par do Cristiano Ronaldo, é o nome mais conhecido no mundo. É aquele que representa muito Portugal neste momento, mas a Nazaré não foi preparada para essa projeção que acabou por ter. E em virtude disso, o volume de visitantes que temos atualmente. Uh, nós deixámos de ter um- uma vila que tinha um turismo sazonal para termos todo o ano. E a Nazaré não foi minimamente preparada em termos de infraestruturas, em termos de planeamento, para receber isso, para receber essa quantidade de pessoas e, como tal, as pessoas acabaram por perder a qualidade de vida que tinham. E neste momento, e olhando aqui ao contexto atual do Conselho da Nazaré e todos os freguesias, o que é que a Nazaré Conselho merece? Primeiro, a Nazaré merece, neste momento, que as pessoas que venham a gerir os destinos da autarquia que tenham uma governação transparente, aberta à população, e que criem mecanismos para que a população se aproxime das decisões e da forma como a Câmara Municipal é gerida. A Nazaré merece, sem dúvida, que a população recupere a sua qualidade de vida, que apresentamos projetos concretos para a fixação dos mais jovens, que criemos condições de habitação e de empregabilidade para os mais jovens. É extremamente importante. Nós necessitamos rapidamente de criar postos de trabalho qualificados na Nazaré. E a Nazaré merece, efetivamente, um futuro, um projeto a médio e longo prazo, em que quer população, quer turismo, quer os investidores sintam segurança em estar na Nazaré e vir para a Nazaré. E que prioridades tem precisamente apresentar a vossa candidatura para o próximo ciclo autárquico, caso sejam eleitos, e como é que pretendem, por exemplo, responder a temas como a falta de habitação acessível, os problemas da mobilidade, do estacionamento, propostas concretas têm já para esses temas? Existem, na minha opinião, três pilares essenciais no nosso projeto: a educação, a saúde e a habitação. Relativamente à questão da saúde, nós neste momento temos pensado vários mecanismos de forma a conseguirmos a fixação de médicos no Conselho de Nazaré. Temos uma situação dramática em Famalicão e em Valados Frades, com a falta de, além de instalações, com a falta de médicos. Nesse caso, tanto em Famalicão como em Valados Frades, já tivemos alguns encontros tanto com o Centro Social Famalicão como com o Centro Social de Valados Frades, que são duas IPSS que neste momento podem vir a dar um auxílio de forma a resolver rapidamente o problema dos médicos e da população ter acesso rapidamente aos médicos. Depois existe uma questão de infraestruturas que terá que ser tratada também o mais rapidamente possível. Relativamente à freguesia da Nazaré e ainda na área da saúde, nós neste momento temos um centro de saúde com excelentes condições. Eu tive a oportunidade de o visitar já. Tem uma série de mais-valias que estão subaproveitadas e que podiam ser colocadas à disposição da população, e não têm sido pelo facto de não termos tido médicos disponíveis e de não termos, principalmente, e do próprio município nos últimos tempos não ter feito rigorosamente nada de forma a aliciar, digamos assim, médicos para virem trabalhar para a Nazaré. Relativamente à educação, e continuo aqui a falar dos três pilares, relativamente à questão da educação, a Nazaré encontra-se numa situação de emergência, e perdoe-me a voltar a usar este termo. Temos uma sede de agrupamento
que neste momento já temos quase mais contentores do que espaço para as crianças brincar e estarem no recreio. Temos o Parque Escolar da Nazaré e o Parque Escolar de Balada dos Frades completamente degradados. Estamos a falar de infraestruturas com 14 anos que durante este período de tempo não tiveram qualquer tipo de manutenção. Okay? E muito grave, com algumas situações nestas duas escolas e também na sede de agrupamento a roçar já ser perigoso para as crianças, a colocar em causa a integridade física das nossas crianças. Portanto, é muito urgente intervirmos em duas fases. Uma, primeiro, que é aquela que é mais rápido de realizar, que é resolver todos os problemas que neste momento assolam as escolas, com intervenções pequenas, e depois, efetivamente, partirmos para o projeto do alargamento, de uma nova escola. Nós temos que rapidamente criar condições na sede de agrupamento. Estamos a falar de quase 1000 alunos que neste momento, grande parte deles têm aulas em contentores. Isto tem que ser resolvido no imediato e já começamos alguns contactos com o Governo Central, nomeadamente com a questão com o Ministério da Educação, de forma a rapidamente conseguirmos colocar em marcha um projeto para a sede de agrupamento, para a Escola Amadeu Gaudêncio. Relativamente à questão da habitação, nós neste momento temos que nos apoiar muito nas freguesias de Balada dos Frades e Famalicão, sendo que temos também Fanhais, que é um lugar que pertence à freguesia da Nazaré, que tem muito para dar. Eu tenho dito isto, o lugar de Fanhais tem muito para dar a todo o concelho da Nazaré. É uma zona, a meu ver, muito virgem, tem muita área e que neste momento pode ser utilizada e tem infraestruturas, tem espaços já criados para a realização de habitação a custos controlados. Quer seja com cooperativas, quer seja com intervenção direta da Câmara Municipal, quer seja com empresários locais. E depois, tanto Famalicão como tanto Famalicão como Valados Frades, neste momento, têm áreas que podem ser perfeitamente tratadas para a questão da habitação. A Nazaré, neste momento, em termos de Nazaré Vila, está esgotado em termos de habitação. Temos de ter consciência disso. Temos muito poucos espaços para expandir em termos de habitação. Poderão continuar a existir alguns investimentos particulares, mas nós temos que pensar na habitação acessível fora da freguesia da Nazaré, fora, dentro, porque temos a questão de Fanhares. Mas a partir disto temos um problema grave para resolver, que é inadmissível, que é o quê? Nós temos que ter rapidamente a situação do plano diretor municipal resolvido. Estamos a falar de um plano diretor municipal de 1998, 1997, e que as necessidades do município, do concelho, são completamente diferentes do que aquela que era em 98 ou 99 ou até o ano 2000. Têm sido feitos planos pormenores pontuais, mas neste momento o Conselho da Nazaré necessita de um plano diretor municipal. Necessitamos de começar a discutir o plano diretor municipal o mais rapidamente possível com as freguesias, de forma a criarmos condições para que as pessoas possam construir sem qualquer tipo de constrangimento em terrenos que têm, em Famalicão, em Fanhais, nos Raposos, em todo lado. Temos, e tocou aqui no ponto da saúde, da educação, também da habitação. Perguntava-lhe também em termos de mobilidade, o que é que também tem perspectivado para a Nazaré, tendo em conta a forte afluência de pessoas, sobretudo no verão, mas durante todo o ano também. A mobilidade na Nazaré é constrangedor. Todos nós sabemos disso. Mas nós temos que pensar a Nazaré em termos de mobilidade, porque durante os meses julho, agosto e setembro,
temos uma realidade. Depois, no restante dos meses, independentemente desta alteração que houve na Nazaré nos últimos anos, a termos um número de visitantes muito grande durante todo o ano, é outra realidade. Portanto, tem que ser muito bem pensado para não se começar a imaginar projetos megalómanos em termos da questão da mobilidade, ehm, que depois só vão criar constrangimentos ao próprio município. A questão da mobilidade, primeiro, é urgente resolver a questão e para pensarmos num plano de mobilidade a sério para Nazaré, a avenida do município tem que ser resolvida o mais rapidamente possível. Tem que ser concluída a avenida do município, porque vai ser um ponto-chave para podermos refazer ou termos um plano de mobilidade para Nazaré a sério. Relativamente à questão do estacionamento, de uma forma rápida, para se tentar começar a retirar o trânsito da Nazaré, a criação de parques periféricos e a autarquia colocar à disposição de quem nos visita transportes. Mas encaminharmos as pessoas para esses parques periféricos, quer sejam parques periféricos no sítio da Nazaré, outros que possam vir a ser criados na zona da Pederneira, depois que temos agora também a questão do ascensor, do novo ascensor que está em construção, isto é, vários terrenos que podemos identificar e alguns deles já temos identificados de forma a criar parques periféricos e fazer com que as pessoas, durante este período do verão, não se encaminhem para o centro da vila. Se nós conseguirmos encaminhar para os parques periféricos 30% ou 25% do que é o fluxo de carros que entram na Nazaré neste período, vamos reduzir em muito o constrangimento que a mobilidade neste momento provoca na Nazaré. E perguntar a Nazaré, e também muito esse fluxo é também muito provocado pelo surf, e hoje a Nazaré é muito mundialmente conhecida pelo surf, até se calhar mais do que pelas suas próprias tradições. Isso é bom ou é mau? É sem entender. Vamos a ver. As ondas, e falamos do projeto da Praia do Norte, porque temos que distinguir aqui uma coisa. A Nazaré nos últimos anos tem sido alavancada efetivamente na questão das ondas gigantes. Mas perdemos o surf, digamos assim, que os habitantes da Nazaré faziam na praia da vila, digamos assim. Ok? Isso é um assunto que depois, mais para a frente, se formos eleitos, queremos muito debater com a população da Nazaré. Efetivamente, a onda gigante as ondas gigantes deram uma alavancagem muito grande à Nazaré. Mas durante este período de tempo, estes últimos 12 anos, perdemos uma oportunidade muito grande de mostrar a quem nos visita a cultura da Nazaré, a essência da Nazaré, as nossas origens. Tudo o que tem a ver com a cultura da Nazaré nos últimos anos foi deixado muito de lado. E começamos a ter um problema grave. É que as gerações mais antigas, os mais velhos, começam a partir, é a lei da vida, e não estamos a incentivar os mais novos a continuar essas tradições e a passarmos esse legado. E é muito importante e o nosso projeto, e temos pessoas inseridas no nosso projeto com uma visão muito clara relativamente ao que queremos para a cultura da Nazaré, que possamos pôr isso em prática, em aproveitar as pessoas que ainda estão entre nós e passar tudo aquilo que sabem sobre a Nazaré aos mais novos, para podermos ter uma continuidade. Porque senão vamos chegar daqui a 10, 15 anos, 20 anos e vamos perder efetivamente a essência da Nazaré, as tradições da Nazaré. Será por isso uma Nazaré reconhecível, se assim continuar? Completamente irreconhecível e nós não queremos isso. Os nazarenos são conhecidos por terem uma identidade muito forte. São pessoas com um caráter muito vincado e são pessoas muito orgulhosas do seu passado. E nós temos que continuar a transmitir isso e a passar isso para os mais novos. Não podemos de forma alguma deixar que isso aconteça, porque senão
estamos a projetar uma Nazaré completamente descaracterizada e não queremos isso de forma alguma. Tocando aqui também no outro ponto, o PSD, quando deixa a gestão autárquica, deixa a Câmara da Nazaré como uma das mais endividadas do país. E certo é que, passados alguns anos, ainda existe mais de 30 milhões por liquidar. De que forma pretendem liquidar esta verba? Nós, como eu já tive a oportunidade de dizer, nós temos um grupo de trabalho muito forte, de pessoas de diversas áreas e de pessoas com muitos conhecimentos na área da gestão. Ah, vamos ter que ter uma capacidade e uma engenharia financeira muito grande para conseguirmos começar a trabalhar. A dívida da Câmara Municipal neste momento é grave, mas há aqui um problema. A limitação que existe neste momento em termos financeiros da Câmara Municipal da Nazaré tem que ser ultrapassada. A Nazaré neste momento está em estado de emergência. A Nazaré neste momento necessita de obras de infraestruturas rapidamente, porque senão bloqueamos. A Nazaré neste momento e os acontecimentos das últimas semanas é um sinal disso. O constrangimento financeiro que existe vai ser ultrapassado e tem que ser ultrapassado. Agora, a forma como a Câmara Municipal tem sido gerida nos últimos anos é uma forma completamente errada. Porquê? Porque nós estamos alavancados em termos do esforço que estamos a colocar na população, em termos de impostos e de taxas. Ok, nós sabemos que existe a intervenção do FAM e que isso obriga, mas neste momento temos em condições para renegociar com o FAM certos constrangimentos que temos neste momento. E depois temos que efetivamente trabalhar para pagar a dívida, mas não à custa da população, à custa de projetos novos que vamos implementar, de atração de investimento, de realização e de aproveitar o que a Nazaré tem para poder pagar, essa dívida, porque da forma como a dívida está a ser paga até à data, a Nazaré só ficará livre dessa dívida por volta do ano 2053, 2055. E nós não queremos isso para a Nazaré. A Nazaré não pode ficar constrangida em termos de investimentos em função da dívida que tem atualmente. Teremos que arranjar e vamos arranjar, sem dúvida, alternativas a esta situação. Já está a ser criado um plano nesse sentido? Já está a ser, Possa ser executável quanto antes? já está a ser criado planos nesse sentido, sim. A Nazaré, neste momento, tem condições para fazer investimento. Porquê é que não há de ter? Para já, temos o apoio do Governo Central para que isso possa vir a acontecer. Vou-lhe dar um exemplo. A questão da Escola Amadeu Gaudêncio, o investimento que tem de ser lá feito, não pode de forma alguma, tendo em consideração que o que existe é todos os concelhos têm que ter igualdade em termos do acesso ao ensino. Isso não pode ser. A situação atual da Câmara Municipal, a situação financeira da Câmara Municipal, não pode servir como pretexto para que esse investimento não seja feito. De forma alguma. Isto é uma das situações, como noutras situações, temos planos em que conseguimos ultrapassar a questão, digamos, do problema financeiro que o município neste momento atravessa. Também é inevitável tocar aqui num tema que o próprio tem levado também para os debates, o caso da Tesalva, e que também tem sido fortemente criticado pelas outras candidaturas. Perguntava-lhe se a Câmara quis mesmo passar a perna, passa aqui a expressão, e de que forma espera tratar o problema. Estamos a falar de um assunto em que não nos podemos esquecer que eu ando com ele desde 2018. Ok? Quando eu utilizei essa expressão da Câmara me querer passar a perna, é porque efetivamente o Executivo, à altura, há uns anos atrás, que estava a gerir os destinos do município, assim o tentaram fazer através de algo que tentaram aprovar em reunião de Câmara e que, passado umas semanas, tiveram que vir desfazer, digamos assim, sem eu ser consultado, sem falarem comigo, quando na altura já estávamos num processo de negociação de forma a que
o espaço passasse novamente para o erário público. Como é evidente, se isto não é passar a perna, digam-me o que é que é. Eu, se calhar, usei uma expressão muito popular, entendo isso, mas efetivamente foi o meu sentimento a quando do sucedido. De todas as formas, as pessoas que não pensem que eh, o facto desta candidatura é para a resolução do problema da pedrala. Quer dizer, quem pensar isso está longe de entender efetivamente qual é o problema. Além do mais, eu, estando em funções na Câmara Municipal, tenho que me abster completamente de qualquer tipo de decisão que possa vir a ser tomada relativamente à questão da pedrala. Agora, aquilo que eu quero neste momento para aquele espaço, primeiro, é que haja uma solução. Quer seja através de uma continuidade do projeto avançar em termos do privado, quer seja em termos da passagem para o erário público novamente. Eu estou disponível para ambas as situações, sendo que já expressei a minha opinião e tendo em consideração aquilo pelo qual estou aqui agora e que eu já defendo há alguns anos, que possivelmente o espaço poderia ser colocado em parte à disposição de todos os municípios. E eu, a uma determinada altura, já fiz essa proposta à Câmara Municipal. E que a Câmara Municipal tão pouco me respondeu. Por isso, para mim, é um assunto completamente tranquilo, é um assunto que eu estou de consciência completamente tranquila. E quem pensar que esta candidatura tem a ver com o facto de eu querer uma resolução para aquilo, que se desengane completamente em relação a esse assunto. E lhe perguntar, próximo dia 12 de outubro, acredita que virá uma viragem no ciclo político na Nazaré, porque será para vocês um bom resultado nesse dia? Mais que uma viragem, mais que uma viragem do ciclo político, eh, as pessoas do Conselho da Nazaré, neste momento, querem uma mudança, independentemente da questão do partido político. A Nazaré e todos os nazarenos, neste momento, estão apostados nessa mudança. Nos últimos meses, os relatos que nos têm chegado é que, efetivamente, a grande maioria da população neste momento está connosco. As pessoas querem sangue novo, as pessoas querem uma visão completamente diferente para o conselho, e as pessoas estão cansadas destas guerrilhas político-partidárias que têm assolado a Nazaré nos últimos anos e que têm só aqui criado atropelos ao que é o desenvolvimento da Nazaré. Quando me pergunta qual é o resultado, um resultado que nós esperamos e um resultado que nós queremos, eu respondo de uma forma muito clara. Nós queremos e nós achamos que vamos ter uma maioria absoluta na Câmara Municipal. Caso isso não aconteça, admite coligações ou entendimentos com outras forças políticas? Caso isso não aconteça, estamos disponíveis e com muita vontade de trabalhar com as pessoas que sejam eleitas Trabalho pelos diversos partidos. Não tenho problema em trabalhar com toda a gente, seja ela qual for, desde que se percebam que essas pessoas estão a trabalhar para o bem da Nazaré e não para outros interesses, e mesmo para interesses partidários. O nosso objetivo é trabalharmos com as pessoas que efetivamente se interessam para Nazaré e querem fazer da Nazaré um município melhor.